Olá, você que acompanha o programa Alô Cidade aqui na TVI. Lembrando que você assiste nosso programa na TV, Canal 3, nas nossas redes sociais, no nosso site oficial e no aplicativo. Você pode baixar o TVI Play e acompanhar aqui a nossa programação ao vivo, o horário que você quiser. Tema do programa de hoje, cenário político para 2020. E para estar falando sobre isso, nós temos aqui a presença de Ederivaldo Benedito, Bené, ele que é jornalista, e também do Agenor Gaspareto, ele que é cientista social, certo? E trabalha justamente com essas pesquisas políticas, essas análises, enfim. Então, fala um pouquinho, né, sobre o que é que tem de Itabuna para 2020. 5 veículos de comunicação, a radiodifusora por meio do programa do Bené, que é o Bom Dia Bahia, a AM3 Assessoria e Consultoria em Comunicação, o Jornal Diário Bahia, o Blog Pimenta e a TV Itabuna se uniram à empresa de pesquisa socioestatísticas e passaram a analisar os cenários possíveis, prováveis e improváveis também para 2020 aqui em Itabuna. Alguns nomes foram analisados especificamente e foram eles: Azevedo, Fernando Gomes, temos também o Mangabeira, Eric Júnior, Capitão Azevedo, já pontuei, Augusto Castro, Edmilton Carneiro, Maruzi Dantas, Geraldo Simões, Som Gomes, Babá Cearense, Jairo Araújo e Charliane Souza. Bom, antes da gente falar sobre esses números especificamente, eu queria saudar você, Bené, e perguntar primeiro, Bené, a você, qual a importância de uma pesquisa, de uma análise, de um debate sobre a política, sobre o cenário de Itabuna, partindo do princípio não somente de nomes, mas de projetos também, que é tão importante. Olha, é um prazer estar com você, bela, inteligente, alocidade. Olha, quem deveria responder essa pergunta era o professor sociólogo, foi meu professor na universidade, meu colega da CEPLAC, Agenor Gaspareto. A pesquisa, me parece que vem desde a década de 30 nos Estados Unidos, né? Ele vai dizer, pode dizer até com propriedade. Mas hoje o cenário político brasileiro vive também com a pesquisa eleitoral. Em função disso, como você mesmo falou, a TVI, que está comemorando agora, em 2020, 15 anos, Itabuna, 110 anos. 110. Nós temos o programa Bom Dia Bahia, da Rádio Difusora, completando 10 anos. Nós temos a Rádio Difusora com 60 anos, o blog Pimenta da Muqueca, com o nosso companheiro David Samuel, e o Diário Bahia, Valdenor Ferreira e Celina Santos. Nós incorporamos a socioestatísticas e vamos fazer um estudo sobre isso. O primeiro ponto é combater a fake news, juntamente com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, fortalecer as instituições, e é fundamental, em síntese, é fundamental a discussão com pesquisa, o trabalho científico, Universidade Estadual de Santa Cruz, socioestatística, quem pensa, para nortear a sociedade itabunense, e nada mais justo do que a gente encontrar quem conhece, quem tem propriedade, que é o professor Gaspareto, que é a referência na Bahia em pesquisa aérea. Então, essa em função da sua resposta, da sua pergunta, a importância é para Itabuna, que vive Itabuna vive para baixo. E tem que levantar a autoestima de Itabuna e nós acredito que nós fomos felizes em fazer essa provocação. Antes de partir aqui para o Gaspareto, eu quero só falar que estão sendo, né, construídos alguns projetos voltados a essa pesquisa, juntamente com o Bené, com a TVI, com a Rádio Difusora, através do programa dele. Enfim, os blogs que a gente citou aqui, para que a gente construa. Vai ter um programa específico aqui na TV para a gente estar tratando sobre isso, certo? A gente vai realizar alguns fóruns de discussão, enfim, a gente vai partir para uma agenda mais positiva, mais propositiva. O que é que Itabuna precisa, o que é que a gente pode estar fazendo, enfim, dar a nossa contribuição, porque eu acho que Itabuna precisa e Itabuna merece. Gaspareto, agora partir para você, que é tão entendido e já tem anos que você atua nessa área. Queria que você falasse um pouco sobre. Estamos há pouco mais de um ano das eleições. Qual é as possibilidades de uma pesquisa hoje, ela daqui a um tempo específico, ela ter o mesmo efeito? Bem, primeiro é um prazer estar aqui conversando sobre esses assuntos, sobre pesquisa. Respondendo a sua pergunta, uma pesquisa hoje, um ano e um mês antes da eleição, ou pouco mais que isso, ela tem pouco poder de interpretar a eleição. A pesquisa vai captar hoje, o momento de hoje. Daqui a um mês, 2 meses, um ano, o quadro pode ser totalmente outro. Mas ela pretende ser
verdadeira pretende captar o momento, o período de sua realização. Então, nesse período é que ela tenta ser a aproximação da verdade, tenta expressar o que a realidade está mostrando. É claro que mais um tempo vai ser validade vencida, né? E assim tem sido sempre, né? Existe uma diferença entre a pesquisa quantitativa e a qualitativa. Essa que foi realizada, que inclusive foi feita entre 28 de agosto e 1º de setembro, certo? Foram analisados alguns bairros aqui de Itabuna, cerca de 802 pessoas, em 9 zonas itabunenses. Sim. Que foi Califórnia, Centro, Conceição, Fátima, Nova Itabuna, Santo Inês, Santo Antônio, São Caetano e São Pedro. Sim. E dentro desses nomes que foram citados, 3 nomes se destacam, que é o de Mangabeira, do PDT, temos o Capitão Azevedo, que até o momento está sem partido definido, e temos também Augusto Castro, que era PSDB e agora é do PSD. PSD. Dentro desses nomes, como é que você avalia? Porque eles estão praticamente empatados. Apesar de alguns cenários específicos que eles foram avaliados, Mangabeira está em primeiro, e aí vem em seguida o Azevedo e Augusto Castro. Mas quando a gente faz uma análise mais geral, com todas as informações colhidas, então a gente tem esse cenário meio de tecnicamente empatado os 3. Mira, você que compreende sobre a política local, o que é que isso significa com relação a Itabuna, esses 3 nomes? Essa pergunta eu vou fazer ao professor Gasparetto, o dono da pesquisa é ele, quem fez a pesquisa. Então, professor, eu vou devolver para o senhor. Como você está vendo esse cenário? Há menos de um ano, né? A campanha começa no dia 26 de agosto de 2020. Como é que o senhor está vendo esse cenário? Essa pesquisa, Ellen, é a primeira que nós fizemos, mas não é a primeira que a Gasparetto fez. Então existe toda uma prática. Ele sabe que pode falar. Sim. Então, veja bem, nós estamos hoje há um ano e alguns meses da eleição. Essa pesquisa, digamos, provavelmente ela capte mais o passado recente, a lembrança do passado desses nomes, do que a intenção de voto daqui a um ano e 2 meses. Então, a pesquisa capta provavelmente mais passado do que futuro. Então, nesse sentido, ela não pode ser vista como uma antecipação de resultado nenhum. Mesmo porque a história de Itabuna mostra que quem lidera um ano antes, em geral, não chega na eleição. Então, ela capta 3 nomes praticamente empatados, os 3 na casa dos 2 dígitos, né? E é claro que todo candidato quer ser bem visto, quer ser bem pontuado, e quem está, certamente, está bem. Agora, não dá para concluir nada. Apenas, hoje, esse é o quadro, tríplice empate, mas muito cedo para qualquer tipo de inferência. E a rejeição desses candidatos? O grande problema, talvez o principal resultado da pesquisa seja a repulsa à política, ou seja, a política está bastante demonizada, o político está desacreditado, desgastado, e toda a classe política, de vereador a presidente, tende a ser mal visto. Então, falou em política, passa a ideia de negatividade, e o político incorporou essa negatividade. Então, hoje, o principal resultado talvez seja exatamente esse alto percentual de não aceitação de nenhum nome. Sério, me permita só uma observação. Eu vou só fazer, Bené, um intervalo comercial, e aí, inclusive, eu queria falar com você no próximo bloco sobre isso, para que a gente tente fazer até uma análise para entender, pelo menos a nível de Itabuna, o porquê que alguns candidatos específicos têm um número elevado de rejeição. Todos têm. Todos têm. O menor é quase 60%. Ou seja, esse é um dado preocupante. Ou seja, quem não decifrar esse enigma vai ser devorado. Não sei. Ok, vamos para o intervalo comercial e a gente volta já aqui com a Velocidade. Voltamos aqui com Velocidade, continuando esse debate aqui sobre Itabuna 2020. Então, Bené, o que você tem a acrescentar sobre essa questão da rejeição? Eu queria indagar ao professor Gasparetto
a Câmara não foi bem avaliada, o prefeito Fernando Gomes não foi bem avaliado, o presidente Bolsonaro não foi bem avaliado, mas o governador Rui Costa foi bem avaliado. Como explicar isso? Essa repulsa, essa reação negativa ao político, né? E o Rui Costa sai imune a essa situação. 56, se não me engano, % de aprovação ao governo Rui Costa aqui em Itabuna. Bem, no momento, então, o governo estadual tem uma imagem positiva junto à população, enquanto que a Câmara, Prefeitura e Governo Federal têm negativo. Eu queria, assim, retomar um pouco a questão, digamos, da rejeição, né? A pesquisa pergunta em quem não votaria de jeito nenhum. E você vê que todos os nomes têm mais de 50% de jeito nenhum. A palavra rejeição talvez seja um pouco forte. Eu diria assim que talvez o mais apropriado seja não rejeição a um candidato, seja não aceitação do nome ou preferência por um outro, e em casos e em parte também rejeição. Mas a rejeição não explica esses 50%, 60%, 70% de não voto. Provavelmente é não preferência, não aceitação e frustração geral com a política. E até alguns nomes que não são muito conhecidos dentro do cenário político. A gente tem a fator aqui, por exemplo, o doutor Edmilton Carneiro, que ele pontuou bem, né? Pontuou bem. Éric também pontuou bem. Éric também. Mas, assim, eles tiveram um fator bem de assim, rejeição. Dentro da realidade deles, que, na verdade, não estão ainda com números que sejam considerados realmente, né? E aí, o que acontece? Essa rejeição deles, por eles não serem políticos de carreira, então, talvez essa rejeição significa, na verdade, o desconhecimento. Ou busca de um novo? De um candidato novo? Mas, assim, no caso, fazendo uma análise da rejeição que eles têm também, sim. porque eles também tiveram índices provavelmente, de rejeição. no caso deles, seja o não conhecimento. Não conhece, logo não entra no na lista âmbito de pessoas, da aceitação. Talvez seja por isso. Agora, o fator deles, que eles pontuaram, mas pontuaram pouco, mas acho que é o fato ainda deles não serem realmente candidatos de fato. Então, as pessoas ainda não têm essa crença total que eles venham a ser candidatos, enfim. Tanto é que a gente tem, como ele mesmo pontuou, reflete muito mais o passado do que o presente. Do que o presente, e Fernando do que o futuro. Gomes. Fernando Gomes e Geraldo Simões não estão bem na pesquisa. E um candidato de Fernando Gomes também não seria bem indicado. Como você explica isso? Dois políticos com experiência. Fernando Gomes chega a uma rejeição muito grande. Geraldo Simões também. Tem serviço prestado, os dois. E um é atual prefeito. Sim. O problema é assim, que, neste momento, a imagem da administração não é positiva. Então, ela é marcada pelo desgaste, e o desgaste acaba se refletindo em não voto e em rejeição. Né? Então, eu diria assim que passa pelo desgaste da imagem da administração e que, enquanto persistir essa imagem, não vai haver a reversão. Um momentinho. Em relação, Fernando Gomes é aliado, o governo de Fernando Gomes é próximo a Rui Costa. E essa não contamina? Não beneficiaria beneficiado? O governo inaugurando teatro, o governo anunciando obras em Itabuna, anunciando barragens, anunciando uma série de atividades, e está sendo bom. Por que não beneficiaria Fernando Gomes, a administração de Fernando? Bem, veja bem, provavelmente a população esteja fazendo separação entre um governo e outro. É claro que há algum tipo de contágio, algum tipo de interinfluência, positiva ou negativa, porque podia ser pior. Né? Ou seja, que há influência, há. Agora, o quanto estão interconectados, enquanto um depende do outro, a pesquisa mostra que não muito hoje. Hoje é pouco isso. E a gente vê uma situação, falando sobre essa questão de Rui e Fernando Gomes, mas sem Babá Cearense, que é o candidato do partido de Bolsonaro. Que está bem mal avaliado. Está mal avaliado o Bolsonaro. E aqui, num dos cenários aqui estimulados, nós temos aqui 0,7 a pontuação de Babá Cearense. E no segundo cenário, que também é avaliado, ele mantém o 0,7. Ou seja, essa avaliação negativa do presidente talvez esteja interferindo
no candidato do presidente aqui na cidade? Bom, Você acha que o alcance é o mesmo não, que o de governo alguma estadual e forma municipal? pode estar interferindo, mas eu acho nesse caso é muito mais o desconhecimento do nome Babá. Ou seja, para a maioria das pessoas não conheço, há identidade, não há conhecimento, logo, se tiver apoio, não tiver, não está fazendo grande diferença hoje. Mas o Som Gomes, o secretário Som Gomes, esses dois seminários, né? Foi avaliado o cenário com Fernando Gomes candidato e um outro cenário com Tira Sai Fernando, entra Som Gomes. E Som Gomes não é bem ponto não, o secretário não está porque ele captura aí a imagem negativa da administração. Né? Uhum. Então, aí sim pode ter uma influência de efeito sobre, né? Uhum. E Bolsonaro? Por que Bolsonaro não está bem em Itabuna? A população está rejeitando o nome dele. Eu diria assim que a avaliação de Bolsonaro em Itabuna é mais ou menos a média do país hoje. Uhum. Então não há uma grande diferença, talvez um pouco pior, né? Pelo Nordeste ser onde também o presidente está mais mal avaliado que em relação ao resto do Brasil. Mas claro, eu diria que Itabuna não é muito diferente do resto da Bahia, do resto do Nordeste. Está dentro dessa normalidade do Nordeste. Bom, nós temos aqui o nome de duas mulheres. Isso que eu ia perguntar, a questão de gênero aí entra. Que é a Charliane, vereadora, e a Maruzi Dantas. Como é que fica essa questão de gênero? Você acha que tem alguma a indagação que eu ia fazer, influência no cenário? Veja bem, o fato de serem apenas duas mulheres num cenário da maioria homens pode favorecer elas na medida em que dá mais visibilidade. Certo. Mas a questão do merecimento do voto passa por reconhecimento de mérito, passa por lastro de história. Os candidatos precisam ter consciência de que o eleitor não faz um voto incondicional. Ele vota em quem acredita que seja, de fato, merecedor dessa confiança. Então, um nome novo, mas que seja apenas novo, não vai a lugar nenhum. Agora, se for novo e nesse novo tiver alguma densidade, tiver algum merecimento pessoal, tiver história, bom, aí pode emplacar. Charliane é a vereadora bem avaliada, né? Com, me parece, 6%, se eu não me engano, e Anderson Guion também. São os dois vereadores. Anderson Guion não é mais candidato, e ela é pré-candidata. Maruzi vem como deputada, né? Deputada, foi candidata a deputada estadual, federal, e é uma mulher. E esse novo, fala-se muito em novo, professor. E o que é novo em Itabuna? O que é que se busca o novo? Quem é o novo? E como se encontrar esse novo nas esquinas das ruas da cidade de Itabuna? Então, veja bem, o novo, a rigor, seria todo aquele que não ocupou o cargo. Ou seja, então, em Itabuna, Azevedo já ocupou, Geraldo já ocupou. Mangabeira seria novo. Porque nunca ocupou. Seria novo. Mangabeira, Augusto Castro. Augusto Castro foi deputado. Então mas não como prefeito. Ou seja, prefeito. Para prefeito ele seria o novo. Ou seja, novo é todo aquele que ainda não ocupou. Né? Como eu disse, ser novo não é qualificativo suficiente para ser merecedor. O que faz aquele merecedor do voto é conseguir passar confiança. E se passa confiança quando você tem uma história pessoal que qualifique você para ser merecedor dessa confiança. Por exemplo, se alguém é bem-sucedido numa atividade, qualquer que seja, pode ser artística, pode ser na área religiosa, empresarial, não importa. Se na área dele for bem-sucedido e nessa área ele não suscitar questionamento quanto à competência, ao ingressar na política, ele pode herdar essa credibilidade. Agora, um detalhe. Por falar em competência, o ex-prefeito Vani não aparece espontaneamente. Quando o senhor faz a primeira pergunta em quem você votaria espontaneamente, ele não aparece. E Vani está aí, não é? Foi prefeito recentemente. Não, veja bem, eu não diria que não apareça, porque nós temos
acho que 5, 6% de Seis outro pontos, nome. 6,2 Entre apontaram. esse pode estar Vane. Ou seja, ele não deve aparecer expressivamente Exatamente. porque está dentro dos outros. Né? Outros. Agora, seguramente ele deve ter aparecido com alguma pontuação pequena. Né? Diminuta, mas aparece. Sim, aparece, mas é simbólica. Simbólica, né? na verdade, né? Ok. Vamos novamente aqui para o intervalo comercial e a gente já volta aqui com a Velocidade. Voltamos aqui com o último bloco do Velocidade. E agora, Agenor, eu queria que a gente aborde um pouco sobre esses indicadores que são avaliados, essa pesquisa. Como é que ela é feita? A gente tem a pesquisa quantitativa, tem a qualitativa, mas existe a questão da margem do erro. Então, como é esse processo operacional para a gente, depois que a gente Sim. recolhe esses dados, que Sim. a gente faz essa análise? Então, veja bem, essa pesquisa que nós fizemos, ela pode ser classificada como pesquisa quantitativa. Por quê? Todas as perguntas são relativamente fechadas, ou seja, em quem você vai votar. Eu tenho um elenco de 7, 8, 10 nomes, mas é um elenco finito. Em qual time de futebol você torce, digamos? Eu tenho muitos times, mas é um elenco finito. Qual a cor preferida? Agora, essa seria então quantitativa, porque a quantidade é que importa. As qualitativas, elas abordam mais profundidade. Por que você não vota? Por que você acha que aquele candidato é merecedor de voto? Quais são os problemas que a cidade... Bom, então, eu faço perguntas e a resposta ela é muito ampla. Então, a pessoa pode discorrer. Então, essas são as qualitativas. E as qualitativas são de muitos tipos diferentes. E o erro amostral? Bom. Questiona-se muito pesquisa. Qualquer pessoa desqualificada questiona a pesquisa nas esquinas, nos bares da cidade. Então, né? a primeira verdade é que pesquisa nenhuma substitui a urna. A urna é a pesquisa que vale. A pesquisa é sempre uma aproximação da verdade. Por quê? Porque eu ouço 800 pessoas e essas 800, no caso da Tabuna, vão representar 140 mil eleitores. De 800 para 140 mil há um salto. Então, eu preciso fazer com que, ao entrevistar 800, esses 140 mil estejam todos representados. E a gente sabe que isso não é fácil e tem um erro já calculado, que é o erro amostral. Então, 800 perfaz um erro da ordem de 4 pontos. 4 pontos mais, 4 pontos menos. Qualquer resultado pode ser mais 4, menos 4 do ponto que você encontrou. Então, por isso que nós falamos assim, os 3 primeiros candidatos estão tecnicamente empatados. Por quê? Se eu jogar do primeiro menos 4 e do terceiro mais 4, eles vão coincidir. Então, por isso que é margem de erro. Então, E um detalhe também, é um erro fazer comparação Instituto A com Instituto B. A comparação seria a primeira pesquisa de Gasparetto, a segunda pesquisa, a partir da segunda pesquisa você pode fazer da base lá, a terceira e quarta. Mas você comparar, por exemplo, uma pesquisa foi feita com Gasparetto e uma pesquisa com Ibope, não, é metodologia diferente. Exatamente. Então, é um erro que muita gente comete, né? Teoricamente, daria para comparar. Por quê? Porque ambas as pesquisas buscaram refletir a realidade. Sim. Mas, se uma pesquisa é toda residencial, outra toda fluxo, se uma pesquisa é por telefone, outra é presencial, ou seja, a metodologia diferente faz com que você tenha maior probabilidade de acertar ou não. Ou seja, então, a boa pesquisa é aquela em que garante a cada cidadão a mesma chance de entrar na pesquisa. Então, se eu conseguir fazer isso, a minha pesquisa vai ser boa. Só que a gente sabe que não é fácil fazer com que todos tenham a mesma chance. Porque ainda que eu vá na casa dele, naquele horário ele está no comércio. Ele vai fazer compras. Ou seja, eu já não consigo. Ainda que tecnicamente eu saiba, se eu for naquelas casas, rigorosamente eu vou ter um espelho perfeito. Mas acontece o quê? Quando eu vou na casa, a pessoa não está. Logo, o meu retrato vai ter que ser substituído. E ao substituir, eu posso incorrer
em desvios, em erros, né? Por isso que toda pesquisa é aproximação da verdade e uma verdade com validade, com prazo de validade. Vale por algum período. E quanto maior for a velocidade dos fatos, menor é a validade. Então, hoje, uma pesquisa vale muito. Por quê? Porque os fatos tendem a se manter. Mas, no mês da eleição, uma semana é muito tempo. Então, a velocidade, um dia pode ser muito tempo. Ou seja, hoje não. Hoje, o que você encontrou hoje, provavelmente daqui a um mês, é mais ou menos igual. Agora, num mês de campanha, em que as atenções estão voltadas para esse fenômeno eleitoral, em que está todo mundo se movimentando, se mobilizando, uma semana é muito tempo. Né? Professor, eu queria fazer uma indagação, viu, Ellen? A campanha em Itabuna começou cedo. E muito cedo, não sei. A campanha nem começou, já tem gente já comprando paletó. Mas nos últimos meses também mudou. Nós temos já candidatos, pré-candidatos desistindo, pré-candidatos não assumindo, pré-candidato caindo pelas beiradas, pré-candidato buscando partido político. Como você está vendo isso? De ontem para cá já mudou muito, né? Nas últimas semanas mudou esse cenário. Veja bem, eu não diria que seja campanha. Campanha seria quando houvesse... Ou a pré-campanha. Na verdade, é um período de acordos, de alianças, de ver com quem você pode compor. É um período, digamos, de acomodação, de ajustamento de sintonia. Né? A campanha vai começar muito depois. Né? Você acha que as pessoas se divulgarem, se venderem já de forma tão precoce como pré-candidato, você acha que isso é positivo ou é negativo? Veja bem, é muito difícil responder essa questão porque existem muitos fatos interagindo. Imagine um candidato que seja totalmente desconhecido. Ele precisa, de alguma forma, se tornar visível. Porque senão ele vai continuar invisível. Né? Então, qual é a vantagem de um radialista, de uma pessoa conhecida? É que todo mundo já conhece, então ele não precisa se apresentar. Ele só precisa dizer, bom, a partir de agora eu também sou candidato e se for merecedor do voto, estou à disposição. É diferente de um outro que não é conhecido, até ele romper o desconhecimento, há um caminho muito longo e a maioria não consegue percorrer. A maioria sucumbe sem ser devidamente conhecido. E pior, como você fala, construindo sua imagem, e outros falam, destruindo ela, é possível que o que sobre não seja você, seja uma caricatura sua. Agora, mas tem um detalhe. Hoje, quem leva vantagem? O cidadão, o pré-candidato, que diz que é pré-candidato e que assume, como eu falei, campanha, seria pré-campanha, leia-se pré-campanha. Quem é pré-candidato e assume que é pré-candidato, ou alguém que faz um trabalho naturalmente e deseja ser candidato, pré-candidato, mas não dá demonstração. Esse cidadão que dá demonstração não está fadado a correr um erro maior, né? Considerando que Itabuna não enxerga muito bem a política, não está muito vendo político com os olhos. Existe sempre um risco. O risco sempre existe de você queimar sua ficha antes do tempo. Né? Agora, você tem que avaliar o risco de queimar a ficha e a necessidade de se comunicar e ser visível. Esse é um jogo de equilíbrio que tem que ser realizado, enfim, analisar os prós e contras. Bom, Pneu, eu quero agradecer a sua participação, viu, por ter contribuído aqui com esse debate. Vamos nos encontrar muito mais vezes para estar tratando sobre isso. Como eu falei, a gente vai realizar alguns fóruns, programas específicos voltados a discutir o cenário de Itabuna para 2020, não nomes especificamente, mas principalmente projetos, que isso é importante. Gasparetto, obrigado também pela contribuição aqui, obrigado pela participação. A vocês de casa, eu quero agradecer pela participação e pela audiência, certo? Pelo carinho de todos vocês. A gente se encontra semana que vem aqui na Alô Cidade.